são os principais tipos de ansiedade? Bom, nós começamos lembrando que existem duas manifestações de ansiedade. A primeira delas é a ansiedade normal ou natural, que é aquela ansiedade boa, aquela que nos prepara para enfrentar os perigos, as ameaças da vida, as situações novas através da adrenalina, produzida naturalmente pelo nosso organismo. E existe uma segunda manifestação da ansiedade, que é a ansiedade patológica, e essa é prejudicial, é o transtorno de ansiedade. Nesse caso, a adrenalina, ela é produzida em grande quantidade e deixa a gente travado nos vários setores da nossa vida. Bom, são 6 tipos de ansiedade mais comuns. Lembrando que para você receber um diagnóstico de transtorno, os sintomas eles precisam acontecer, estar presente pelo menos há 6 meses. O primeiro transtorno que a gente quer trazer aqui para você é o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, onde a pessoa ela é bem mais sensível ao perigo desde a infância. Ela tem dificuldades em parar de pensar, de se preocupar. Aliás, ela se preocupa o tempo todo. É mais frequente nas mulheres, no sexo feminino, e pode levar à depressão. 5% da população pode desenvolver a TAG. O segundo transtorno, transtorno do pânico, caracterizado por crises de medo intenso e aquela sensação de que a gente vai morrer ou que a gente vai enlouquecer. Existe a preocupação em ter uma nova crise, levando a pessoa a fazer evitações, evitando lugares, situações com medo de que ocorra novamente. E pode acontecer em 20% da população. Existe também um terceiro tipo de ansiedade bastante comum, que é a fobia ou ansiedade social. Aquela infância tímida, com dificuldade de se comunicar, pode significar que vai acontecer uma fobia social, uma ansiedade social lá na frente. Existe descarga de adrenalina no corpo, mesmo naquelas situações mais corriqueiras, e pode ocorrer em 8% da população. Os principais sintomas da ansiedade social é ficar ruborizado, ficar vermelho, aquele tremor nas mãos, urgência para urinar, e isso pode evoluir também para o transtorno do pânico. Existe um quarto tipo de ansiedade bastante comum, que é a agorafobia, que é aquele medo de passar mal em algum lugar. E pode surgir também depois da pessoa ter tido alguns ataques de pânico. Então a pessoa ela sente medo de passar mal e começa a evitar lugares onde ela pode não conseguir ajuda a tempo. Então ela tem medo de ficar sozinha em casa, ela evita shows, evita filas, lojas, elevadores, transporte público, lugares abertos, lugares fechados, principalmente lugares que ela não consiga ver uma via rápida de fuga. O quinto tipo de ansiedade bastante comum também é a fobia específica. Então é o medo exagerado de que coisas que não geram ameaça real possam ser um perigo verdadeiro. A pessoa até reconhece que esse medo muitas vezes é exagerado, é desproporcional, mas elas não conseguem evitar sentir esse medo. E para esse caso não adianta remédio, o tratamento mais indicado é o tratamento da dessensibilização com profissionais especializados no assunto em ambiente seguro. A pessoa tem contato com o objeto fóbico gradativamente, de forma segura, até ela conseguir diminuir essa sensibilidade. Existe também um tipo de ansiedade bastante comum, que é o TEPT, que é o transtorno, é uma sigla para transtorno de estresse pós-traumático. E, obviamente, acontece depois de um trauma, um assalto, situação de guerra, estupro, acidente, doenças, a doença sua ou de uma outra pessoa. E os principais sintomas: você fica tendo flashback do que aconteceu, lembrando daquilo, reencenando na sua cabeça, pesadelos, a fuga de situações que relembrem a situação do trauma, o aumento da ansiedade, humor deprimido, culpa, nervosismo, perda de interesse em atividades nas quais você se interessava antes, insônia. E o tratamento ele precisa também ser feito por especialistas em trauma, pessoas que trabalham com resolução de traumas.
e até 20% dos traumas podem terminar em TEPT, depois podem desenvolver um TEPT. Existem mais dois outros transtornos que são conhecidos também, mas que não necessariamente pertencem ao grupo de transtornos ansiosos, segundo o DSM-5, que é o livro das doenças psiquiátricas. É o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, as manias, e também o transtorno misto ansioso depressivo, onde a pessoa manifesta momentos de ansiedade contrapondo a momentos de depressão. Então, hora ela está agitada, movimentada internamente, e outros momentos ela está parada, travada, desanimada, sem perspectiva. E tudo isso precisa de tratamento. Aliás, todos esses tipos de ansiedade, eles podem ser tratados sem medicação, né? Lembrando que a medicação, ela trabalha sim os sintomas. Então, é importante usar a medicação quando os sintomas estão muito exacerbados, mas lembrar que o tratamento, ele precisa ser lá na raiz da ansiedade. Nós temos nos nossos canais uma série que está sendo publicada de 15 técnicas naturais para ajudar você a controlar os sintomas da ansiedade. Controle da ansiedade é exatamente isso, controle dos sintomas, da duração e da frequência desses sintomas e das crises de ansiedade ou de pânico. Então acompanhe a nossa série. Quando a gente conhece o diagnóstico, né, de qual tipo de ansiedade a gente também vai ter clareza para perceber os gatilhos. Então, se é uma fobia específica de aranha, por exemplo, você evita lugares onde pode ter aranha. Se for o caso da agorafobia, o gatilho é lugar com muita gente, lugar fechado, então você pode se preparar melhor, administrar melhor essas situações. No caso da fobia social, apresentações, situações onde você fica exposto, então você sabendo qual é o gatilho que dispara isso, você pode administrar isso melhor. Nos nossos canais a gente tem a série, a gente tem também já desenvolvido, eu e a Sandra desenvolvemos o nosso tratamento, o programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento que vai lá na raiz da sua ansiedade e você consegue vencer a sua ansiedade em apenas 3 semanas, de forma natural, sem medicação. Se você ficou curioso sobre isso, manda um e-mail para a gente no inesesandra@chegademedoeansiedade.com.br ou manda inbox pra gente no Facebook, manda comentários lá no YouTube, em qualquer canal você pode se comunicar com a gente. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Se você tiver perguntas, pode deixar nos comentários também e aproveita para compartilhar para que mais pessoas saibam quais são os tipos de ansiedade mais comuns, os principais. E é isso. Foca no que funciona.